Muito boa noite. Mais uma semana passou e estamos aqui para mais uma quarta de poder. Este é o culto das quartas-feiras à noite, transmitido no Facebook e no YouTube da Associação Paulistana, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos localizados aqui na zona sul da cidade de São Paulo e enquanto vivemos este período atípico de pandemia, e a maioria das nossas igrejas ainda estão fechadas, nós temos a alegria de poder ir até a sua casa, até seu escritório, onde você está, para juntos adorarmos ao Senhor nesta quarta-feira à noite. Nesta noite nós teremos a pregação da Palavra de Deus pelo pastor Jairo Oliveira. Ele é um dos pastores aqui do nosso campo, já tem 30 anos de ministério dedicado ao Senhor, sempre aqui no território da Associação Paulistana. Ele já trabalhou na área educacional como pastor de muitas das nossas escolas e também como pastor de muitos dos nossos distritos. Atualmente ele é o pastor da igreja ou do distrito central da cidade de Cotia. E ele trouxe conosco uma família do seu distrito. A irmã Maria, juntamente com o Gustavo, que está aqui comigo, e a Isabela. É uma família muito querida, eu já ouvi a história que o Gustavo tem a nos contar, o testemunho que ele tem a nos contar nesta noite, e daqui a pouco nós vamos ouvir este testemunho e depois, então, a exposição da Palavra de Deus. Eu quero convidar, então, para começarmos este culto, quero convidar você a orarmos, pedindo a bênção de Deus sobre cada um de nós nesta noite. Vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos pelas muitas bênçãos recebidas de tuas mãos. Mais uma semana passou e até aqui o Senhor nos ajudou. Eu quero agora suplicar a tua bênção sobre cada um de nós, suplicar que aceites este momento de adoração a ti também, que oferecemos neste culto, e que a tua bênção acompanhe cada pessoa, cada família, cada lar que está conectado a esta transmissão, adorando também ao teu sagrado nome. Fica, pois, conosco, hoje e sempre, e prepara-nos para o teu reino. É o que nós te pedimos e agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Antes de ouvirmos o testemunho do Gustavo, eu quero dizer a você que você pode colocar ali no Facebook ou no YouTube o seu pedido de oração. Na semana passada nós recebemos alguns pedidos e eu tive a oportunidade, o privilégio de orar pelos pedidos que foram apresentados ali. Se você desejar, coloque ali o seu pedido de oração e nós estaremos orando por estes pedidos também. Eu tenho aqui ao meu lado, então, o jovem Gustavo. O Gustavo é um adolescente, tem 12 anos de vida. Ele está acompanhado nesta noite da sua mãe, como eu já falei, a irmã Maria, e da sua irmã, a Isabela. Ele mora na cidade de Cotia, frequenta a igreja central daquela cidade, é membro do Clube de Desbravadores, e você pode ver o lenço que ele está usando na Semana do Lenço, o Clube Cedros do Líbano, ali da cidade de Cotia, da igreja central de Cotia. Ele também estuda em uma das duas escolas adventistas que nós temos naquela cidade, a escola da Granja Viana, e ele cursa ali o 7º ano. Gustavo, fico muito feliz em receber você nesta noite. Você ainda é um adolescente, mas já tem tido algumas experiências muito interessantes com Deus. Eu queria que você compartilhasse conosco uma dessas experiências que você teve na sua caminhada com Cristo Jesus. O que foi que aconteceu? Onde é que você estava? Conte para nós um pouquinho da sua história. Todos os anos a gente vai para Minas Gerais nas férias, né? Para se divertir, esfriar um pouco a cabeça. Você tem parentes ali em Minas Gerais, Gustavo? Sim, eu tenho minha avó que mora com 2 filhos. Ok. E essa cidade é perto aqui de Cotia ou é longe de Cotia? Não, é longe. É longe. Dá quanto tempo, mais ou menos, da cidade aqui de Cotia, onde você mora, até a cidade onde mora a sua avó? Mais ou menos 22 horas. 22 horas. De carro ou de ônibus? De ônibus. Ok. Então você, a sua mãe, a sua irmã tinham ido lá para essa cidade, 22 horas de ônibus, para estar um pouquinho das suas férias com a sua avó e os seus parentes ali, né? Ok. Sim. Então continue a história, por favor, Gustavo. E em uma dessas viagens, nós conhecemos o Douglas, que é um menino que mora lá, que ele fica mais nas ruas, né? Porque ali perto da casa dele tem um bar que vende salgados. Ele na frente tem uma quadra que tem gente que joga bola ali, ele fica brincando ali, olhando, né? E chegou a hora de voltar para casa, aqui para Cotia. No final das férias, né? Vocês estavam voltando.
Isso. E mais 22 horas de viagem de ônibus. E ele, 5 horas da manhã, a gente estava lá no ponto de ônibus, 5h30. E ele foi chegando e eu falei para minha mãe, olha mãe, o Douglas está chegando aqui. Aí ela falou, não, não pode ser o Douglas, é essa hora aqui. Aí eu falei, não mãe, é o Douglas. Ele chegou e era o Douglas mesmo. E ele estava sem blusa e eu perguntei... E era uma madrugada fria, assim, lá? Sim, era fria. E ele estava sem blusa? Sim, eu acho que uns 10 graus estava. Uns 10 graus mais ou menos, e ele estava sem blusa. Sim. Aí o que você falou para sua mãe, então, Gustavo? Eu perguntei para ele se estava sem... Porque ele está sem blusa, ele falou que ele não tinha. E aí eu cheguei no ouvido da minha mãe e falei, mãe, eu vou dar minha blusa para ele. E ela falou, mas Gu, essa é uma blusa boa para você. Você só trouxe essa. Você vai passar... Se fizer frio, você vai passar frio na viagem. Porque eram 22 horas no ônibus, Sim. né? E aí eu falei para minha mãe, mãe, se eu passar frio vai ser só uma noite. Quando eu chegar em casa, eu já vou ter blusa. Ele não, ele vai passar mais bastante tempo, né? Sem uma blusa passando frio. E aí você deu a sua blusa para ele. Dei. E naquela hora, Gustavo, você sentiu um pouquinho de frio mesmo, de madrugada ali? Senti. Sim. Mas aguentou, deu para aguentar a viagem Deu pra toda? aguentar, porque acho que uns 20 minutos depois o ônibus chegou, então... Uhum. Aí já esquentou um pouquinho mais, Sim. né? E aí depois, aconteceu alguma coisa além disso, Gustavo? Aconteceu. Quando a gente chegou aqui em São Paulo, né, aqui em Cotia, nós voltamos, né, fomos para a igreja, e minha mãe, a moça da igreja, né, uma mulher da igreja, chamada Estela, falou que para minha mãe que ela tinha 3 blusas ali no carro para, né, se eu quisesse. 3 blusas? Sim, 3 blusas. E na hora eu não falei nada para minha mãe, mas, né, na hora que chegou lá no culto, eu falei, tá vendo, mãe? Deus não desamparou, né? Sim. Que bom, Gustavo. Isso ajudou você a confiar um pouco mais assim na proteção, no cuidado de Deus, ver que Deus não desampara os seus filhos, né? Sim, porque podia ser eu naquele lugar, né? Podia ser eu. Verdade, Então, é verdade. Muito obrigado, Gustavo. Que história maravilhosa, né? Nós estamos vivendo um período de pandemia e vemos muitas necessidades ao nosso redor, muitas oportunidades para ajudarmos outras pessoas também. E aqui está um adolescente que colocou na prática o amor cristão. Eu conversei um pouquinho com a sua mãe, a irmã Maria, antes de entrarmos aqui para iniciarmos este culto, e ela falava de como isso também a ajudou a colocar a sua experiência cristã em prática. Não apenas aquela teoria que a gente ouve às vezes nos sermões, na igreja, né? E eu quero incentivar a você. Nós estamos apresentando temas relacionados à família. Você tem os seus filhos, talvez tenha um filho adolescente com a idade do Gustavo também, e às vezes você acha que todo o seu esforço é vão. Às vezes você acha que os seus ensinamentos não estão trazendo resultado na formação do caráter dos seus filhos. Mas veja essa história bonita do Gustavo, um adolescente que demonstrou na prática o seu amor ao próximo. Que Deus ajude a você também, que esta singela história do amor cristão de um adolescente motive todos nós a fazermos o que for possível realmente para amar o próximo, atender às necessidades daqueles que estão ao nosso redor e demonstrar aos outros o mesmo amor que Cristo tem dedicado e demonstrado a cada um de nós. Que Deus abençoe a você. Muito obrigado, Gustavo. Que Deus abençoe você e a sua família também. Foi muito bom recebê-los nesta noite. Eu quero convidar você agora a acompanhar um vídeo apresentado pelo pastor Wallace Barbosa. Ele é o líder do Ministério da Família, da Divisão Sul-Americana, ou seja, da Igreja Adventista na América do Sul, e ele, ao apresentar este vídeo, vai introduzir o tema que será apresentado nesta noite. Acompanhe, então, este vídeo do pastor Wallace Barbosa. Olá, que alegria estar outra vez com vocês. Agora é o segundo programa da nossa série de Adoração em Família, com o tema O Coração da Igreja, Famílias Unidas na Palavra e na Missão. E para estar conosco, como sempre, todos os programas, professora Glaucia Corquisco, pastor Josana Alves e pastor Edson Schock. Começa agora o segundo programa do Adoração em Família.
Já estamos de volta, é uma alegria estar com você outra vez pelo segundo programa e quero lembrá-lo que todos esses temas serão estudados com base no Guia de Estudo do Coração da Igreja, Famílias Unidas na Palavra e na Missão, que tem como fundamento a Santa Bíblia. E para tanto, professora, pode orar conosco para começar o nosso programa? Vamos orar. Nosso querido Deus e Pai, nós te agradecemos imensamente sua companhia e as bênçãos em nossa vida e pedimos sabedoria neste momento para aprendermos mais como estudar a tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus quer falar ao seu coração. Pastor Edson, o que a Bíblia fala sobre esse tema? O texto sobre o qual nós vamos construir nosso diálogo aqui está no livro de João, capítulo 5, e verso 39 e 40. Talvez a maioria conheça só o verso 39, vamos ler o 40 também. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Temos aqui um exemplo claro de que muitas pessoas se aproximam à palavra e eles não conseguem ter vida eterna. Qual é o propósito? E talvez nosso tema vai desenvolver justamente essa pergunta. Como nós podemos nos aproximar da palavra para ter realmente vida eterna e vida abundante? E de todo o coração eu queria pedir a Deus para que cada adorador que se aproxima na escola sabatina, a estudar a palavra, a lição, possa ter efetividade naquilo que está procurando. Creio que o primeiro princípio é: qual é o propósito? Por que você vai às Escrituras? E essa resposta vai desenvolver todo o conceito que nós vamos estudar. Interessante o que o pastor coloca, porque a nossa vida, já discutimos isso, vamos discutir ao longo do caminho, ela tem dois senhores tentando conquistá-la. Deus nos conquistar com seu amor e seus planos para a eternidade, e o mal nos levar para a destruição eterna. Pergunta que o pastor Edson coloca: por que devemos estudar a Bíblia? Por que eu devo fazer isso? Pastor Josanã, por que estudar a Bíblia? O texto bíblico responde: as Escrituras levam a mim. Então, Jesus está dizendo assim, olha, você precisa ir à palavra, porque a palavra vai levar a Cristo. Ela vai te levar ao conhecimento da pessoa de Cristo. Não simplesmente um conhecimento cognitivo, mas um conhecimento pessoal, de amizade, de relacionamento. Então, eu não posso querer conhecer a Deus se eu não quero conhecer sua palavra. Então, o estudo da Bíblia me leva ao conhecimento íntimo e pessoal de Deus. É uma carta de amor, como costumamos dizer. Você colocou a palavra fundamental, íntimo. Se eu conheço, professora Glaucia, alguém bem perto, a pessoa fala e eu escuto, fulano está aqui. Se eu não tenho proximidade, intimidade, a pessoa fala, eu não sei quem está falando. O que tem a ver negócio de intimidade com Deus, com a nossa vida do dia a dia? Eu estava pensando nisso aqui, pastor. Como formar intimidade, né? Como ter um relacionamento maior com uma pessoa, não é de passagem, assim, né? É só não oi, é tudo bem, correndo. olá, oi, tudo bem, olá, não é só isso. Exato, não é só esbarrando. Você precisa parar, você precisa ouvir, você precisa dar atenção. A mesma coisa ocorre com as recomendações de como estudar a palavra de Deus. Não é devorando muitos capítulos, quem sabe por dia, mas é parando em cada um, é repetindo, é meditando, é chegando mais pertinho para ouvir a voz de Deus e entender o que Ele tem para dizer para a gente a cada dia. Algumas pessoas se aproximam da palavra por curiosidade, simplesmente. Outros se aproximam da palavra para defender suas ideias doutrinárias. Outras pessoas se aproximam da palavra apenas para saber alguma coisa. Mas creio que o principal propósito de nos aproximar à palavra é nos encontrar com Deus. E quem procura a Deus nunca vai ser realmente desapontado. Por isso creio que é muito importante que nós estejamos completamente esclarecidos da ideia que quando nós vamos à Bíblia, nós estamos indo a ler
alguns textos apenas. Estamos indo a encontrar-nos com Deus. E quando as pessoas se encontram com Deus, encontram delícia na palavra. E como disse a Bíblia nesse último estudo nosso, fogo, né? Sai, é como que há um fogo no coração por isso. Mas muitas pessoas leem a Bíblia e estão frias e parece que não aconteceu nada. Por quê? Porque seu propósito ao aproximar-se da Bíblia não foi encontrar-se com Deus. Pastor Josanã, me diz uma coisa. O que a escola sabatina tem a ver com intimidade com Deus, com estudar a palavra, com descobrir sua vontade e seus planos? O que a escola sabatina tem a ver com isso? Pastor, o guia de estudo, o Coração da Igreja, nessa semana, enfatiza muito uma palavra, método de estudar a Bíblia, método de estudar a Bíblia. A lição da escola sabatina é um método de estudar a Bíblia. Para estudar a Bíblia, eu preciso de duas coisas, colocar nesse método. Vamos lá. Primeiro, eu preciso compreender o texto bíblico. Não adianta ler 10, 12, 15 capítulos e não compreender. E a lição da escola sabatina me leva à compreensão do texto bíblico. Segunda coisa por importante. Isso é importante, vai te ajudar a compreender. Exatamente. Segunda coisa importante é a aplicação à minha vida. Então veja, o melhor da Bíblia não está na superfície. O melhor da Bíblia está em cavar e aplicar para a sua vida aquilo. Então, não é o que Deus falou um dia com Josué, é o que Deus quer falar comigo através do livro de Josué. Agora, nesse momento. É isso que a lição da escola sabatina me ajuda a aplicar na minha vida aquilo que o texto bíblico está ensinando. Agora, professora Gláucia, o que tem a ver criança com esse assunto? Porque é profundidade, tesouro, questões de verdades bíblicas. E o que os pais e criança têm a ver com coisas tão complicadas das verdades da Bíblia? A criança precisa muito mais dessas verdades porque ela está em fase de crescimento. Vamos pensar agora numa plantinha, né? Se nós pensarmos aí na ilustração da natureza, para planta crescer, para essa árvore se desenvolver, ela precisa de muito mais recursos dessa natureza. Então, a Bíblia é a fonte que alimenta essa criança nessa fase de crescimento, mas ela precisa ser trabalhada através de um método. Para a criança, o método é muito mais importante ainda. Então, os pais, os professores da escola sabatina, se eles souberem chegar ao coração da criança com um método específico, coisas curtinhas, mescladas com músicas, pequenas histórias, algo que se torne bem significativo, a criança vai poder crescer de forma muito viçosa como uma planta. Que coisa fantástica. Eu creio muito no que acaba de falar o pastor Josanã, duas palavras-chave, compreensão e aprendizagem. Compreensão, porque eles, se não compreendem, eles não aplicam. Eu me lembro que queria ensinar meu filho a estudar a Bíblia, e a lição começou com ler Mateus capítulo 1. Eu falei, começa com Mateus. Depois ler Mateus, ele disse, não entendi nada, porque fala da genealogia de Jesus Cristo e tudo aquilo, né? E eu expliquei depois, sabe qual é o propósito disso? É que Deus queria provar para os judeus que tinha, em primeiro lugar, antepassados como Tamar, como Ruth, como todas aquelas mulheres que cometeram muitos erros na vida, e outros homens também. E o segundo propósito é demonstrar que Jesus teria, e foi profetizado que viria de Abraão, de Davi, etc. E ao final disse, porque o Filho do Homem veio justamente para resgatar a esses homens dos seus pecados. Meu filho sabe o que fez? Não sabia, e agora então eu quero me batizar. Como resultado desse primeiro estudo, ele decidiu batizar-se. Ele compreendeu e depois aplicou. Aplicar significa adquirir comportamentos novos como resultado da palavra de Deus. E essas coisas que o senhor falou para ele, eu tenho certeza que o pastor Choque aprendeu na lição da escola sabatina, porque ele falou coisas que eu estudei na lição e agora que você falou, eu fui lembrando. Deus quer falar com você cada dia e cada momento. Às vezes, você não está lá para ouvir, mas ele falou com você. Então, essa intimidade de estar próximo não é uma coisa ocasional que você apenas encontra no caminho. É uma coisa que você planeja, marca horário, marca o momento, tem um tema. Para e escuta e diz o que sente também no seu coração. Deus abençoe você. Tome sua lição, sua família, estude, porque Deus vai falar com você cada dia o que você precisa ouvir. Muito obrigado por nos acompanhar e para terminar, vou pedir ao pastor Choque, que é o nosso diretor para a América do Sul da Escola Sabatina, que ore conosco, pastor. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado por tua palavra, que sempre este livro sagrado possa ser a orientação segura para as famílias, para a igreja. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Foi uma delícia estar com você. Paramos por aqui, mas voltamos no próximo programa. Um forte abraço e até lá. Alô, boa noite. Você, meu irmão, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Meu nome é Jairo. Como o pastor Ronaldo falou no início, eu sou pastor no distrito de Cotia. Eu cuido da igreja do Portão, que é a nossa sede, a central, e também trabalho com a igreja do Jardim Leonor e da nossa igreja rural, que fica um pouquinho mais longe ali no distrito de Cotia, na cidade de Cotia, a igreja do Caputera, o bairro do Caputera. É uma alegria poder estar aqui com vocês. E você assistiu aí na sua casa a apresentação do pastor Wallace e esse acompanhamento desse guia de estudo que nós vamos fazer agora. E eu pedi ao pessoal da equipe que me ajudasse e colocasse para você que está em casa a possibilidade, o caminho para você conseguir baixar todo o material deste guia de estudo dessas 12 quartas-feiras, e esta é a segunda quarta-feira. E, aliás, eu já queria dar um recado para você. Você que está acompanhando conosco toda quarta-feira, fique atento que, excepcionalmente, na próxima quarta, nós não teremos o estudo aqui. Você está vendo aí na sua tela, está aparecendo o endereço que você pode baixar o guia, baixar também o livro de estudo, esses que estão sendo esmiuçados aí com a equipe do pastor Wallace, que está sendo muito bom, esse guia que fala sobre como nós devemos nos aprofundar no estudo da Bíblia. Aqui conosco, então, na próxima quarta, haverá uma semana de oração especial com o pastor César Nascimento, referente aos desbravadores. Então, nós não teremos, na quarta que vem, o estudo que estamos fazendo aqui da família, tá bom? Voltaremos daqui a 15 dias. O que eu quero fazer com você agora, nesses momentos que nós vamos fechar o nosso culto de estudo nesta quarta-feira. No guia de estudo, que você vai baixar nesse link que foi mostrado, ali tem algumas perguntas para a gente fazer uma reflexão em cima do que foi apresentado no vídeo do pastor Wallace. Se você prestou atenção, você vai poder agora acompanhar comigo. Eu vou colocar, vai ser apresentado para você um PowerPoint agora, e nós vamos ali na Adoração em Família ter 5 perguntas que eu quero que você acompanhe comigo, que são as perguntas para aprofundamento do tema que nós estudamos dentro do material, tá bom? Eu separei aqui para vocês a primeira pergunta. Eu vou pedir o pessoal da produção que, ora, mostre aqui a minha imagem e ora mostre aqui o PowerPoint. Mas olha essa primeira pergunta aqui. Com que frequência o estudante deve examinar as escrituras e de que forma? Na página 9 do nosso material de estudo, esse livrinho que você vai baixar no PDF, tem a resposta. E o que o pastor Wallace falou ali, junto com a equipe dele, vai nos ajudar a entender a resposta. Mas olha essa pergunta, e eu quero que você olhe aqui comigo, porque no guia tem 2 lacunas que você deve completar. E eu coloquei aqui para vocês, para a gente pensar um pouquinho. Olha, a pergunta é, com que frequência a pessoa que estuda a Bíblia deve examinar as Escrituras e de que forma? Vamos ver aqui e conversar um pouquinho. A resposta seria, o texto traz assim, o exame que habilita o estudante a observar intimamente o divino modelo, pois as Escrituras testificam de Cristo. O padrão deve ser examinado muitas vezes e cuidadosamente, a fim de ser imitado. Então, a resposta ali, ó, muitas vezes e de que forma? Examinar cuidadosamente. E eu deixei aqui em destaque algo que me chama muita atenção. Cristo é o modelo, Cristo é o padrão, que nas Escrituras, quando nós examinamos, nós então encontraremos ali o norte, a quem devemos imitar, quem é o nosso padrão. Então, quantas vezes a gente deve examinar as Escrituras? Muitas vezes. E de que forma? Cuidadosamente. Vamos à segunda pergunta. Está escrito assim, qual objetivo, ou com qual objetivo,
a gente deve estudar as Escrituras? E aqui é uma pergunta interessante, né? Eu quero que você pense o seguinte: por que a gente estuda a Bíblia? Qual é a razão da gente ir ao livro sagrado e buscar nele conhecimento? Você lembra do texto de Oséias, capítulo 4, verso 6? O meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento, ele salva. O conhecimento, ele nos ajuda a descobrir o que está errado em nós. E o texto do livro guia nosso, que o livro texto que a gente está estudando, diz isso, né? Ellen White, é um texto do Espírito e Profecia, que é a base desse estudo que a gente está fazendo. E a profetisa do Senhor nos diz isso claramente, né? Que quando a gente vai à Bíblia, a Bíblia acaba revelando os nossos defeitos, aonde a gente deve ser trabalhado. Mas vamos ver a resposta que estava no nosso livro-texto. Diz assim: mesmo assim, ele estuda com o desejo de ser semelhante ao seu grande modelo. Absorve a expressão fisionômica, o espírito de seu amado mestre. Por contemplá-lo, ele se transforma. Olha quanta coisa nesse pequeno trecho a gente pode aprender. Vocês já ouviram isso muitas vezes? Pela contemplação, nós somos transformados. Então, a Bíblia, examinar as Escrituras, nos leva a contemplar a Cristo. Em outro lugar, Ellen White tem um texto que eu amo demais, que ela diz assim, que nos faria bem tirar 1 hora por dia para meditar, para fazer uma reflexão na vida de Cristo. E ela diz assim, principalmente os últimos momentos da vida de Cristo. Ele no Calvário, o seu julgamento. Então, olhar a palavra de Deus faz-nos olhar, contemplar a Cristo, e assim nós seremos transformados. São 5 perguntas, nós vamos para a terceira agora. Acompanhe aí, por favor. Terceira pergunta. A palavra de Deus, falada ao coração, tem um poder vivificante. Quando, porém, seu estudo é negligenciado, o que acontece com o caráter? A resposta está no nosso livro-texto. E aí tem uma palavra que tem me tirado a atenção, ou colocado a atenção, vamos colocar dessa maneira, né? Tem me dado um tempo assim de estudo mesmo, que é a questão do caráter. Você sabe, né, meu irmão, que a única coisa que a gente vai levar desta terra para o céu é o nosso caráter. E esse caráter tem que ser transformado, tem que ser lapidado, tem que ser mudado aqui na terra antes de irmos para o céu. E a Bíblia é um livro que nos ajuda principalmente na transformação do caráter. E eu perguntaria para você que está aí em casa me assistindo agora, como está o seu caráter? Que tipo de caráter você tem? E que áreas que você precisa de transformação no seu caráter? E isso leva uma vida inteira, isso é chamado de santificação. Mas vamos ver aqui a resposta da pergunta 3. Está assim, ó. A palavra de Deus falada ao coração tem um poder vivificante. E os que formulam qualquer desculpa para não se familiarizar com ela, negligenciarão as reivindicações de Deus em muitos aspectos. O caráter fica deformado, ou o caráter ficará deformado. As palavras e atos serão um descrédito à verdade. Veja que coisa interessante. O caráter deformado, palavras e atos, um descrédito para a pregação do Evangelho. Então, o que me chama a atenção aqui, a palavra de Deus é um grande auxílio para que eu e você tenhamos o nosso caráter transformado. Eu quero voltar lá no PowerPoint, você vai ver só essa questão aqui que eu deixei em negrito. Porque diz assim, as pessoas que arrumam desculpa para não se familiarizar com a palavra de Deus. E eu fico pensando nisso, meu irmão. O que é
se familiarizar com a palavra de Deus. É essa ideia que a gente está trabalhando aqui, que quando você tem contato com a palavra de Deus, você contempla o caráter de Cristo e você é transformado ao olhar para Cristo. Familiarizar é essa ideia que Ellen White, em outro lugar, em outro texto, ela fala que nós costumamos imitar aquilo com que estamos familiarizados. E eu fico pensando, irmãos, em tempo de internet, em tempo que a gente tem muito acesso à informação, às vezes a gente não está olhando e gastando tempo com a palavra de Deus, que é o livro que pode nos transformar para o bem, porque existem outros livros, outras mídias, outras coisas com que nós estamos nos familiarizando, gastando tempo, tornando da nossa família, que estão transformando o nosso caráter para aquilo que Deus não quer. Vamos à pergunta 4, estamos quase terminando. A pergunta 4 do nosso estudo diz assim: o que aconteceria se os cristãos examinassem fervorosamente as Escrituras? Resposta: livro de Salmo, capítulo ou Salmo de número 39, verso 3, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Olha que texto interessante. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Se os cristãos examinassem fervorosamente as Escrituras, mais corações arderiam com as verdades vividas aí reveladas. Suas esperanças brilhariam com as preciosas promessas disseminadas como pérolas através de todos os sagrados escritos. Eu quero destacar aqui com vocês: os corações arderiam com as verdades vividas. Então, irmãos, olha, eu queria que você pensasse o seguinte: a Bíblia só faz sentido quando, pela graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, a gente vive a verdade que ela apresenta. E a gente tem sérias admoestações, eu digo assim, puxões de orelha de Deus na Bíblia, em Romanos, em Coríntios, aonde o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele diz assim: olha, eu dou uma orientação para vocês que vocês não deveriam comer e viver com os devassos. E na explicação ele diz assim: eu não digo com os devassos deste mundo, mas com aqueles que se dizem cristãos e são adúlteros, são devassos, são idólatras, são bebedores. Com estes vocês não deveriam nem se sentar. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 9, ali no verso 11. Veja, irmãos, com estes vocês não deveriam... Então, a Bíblia, ela nos transforma, mas quando a gente estuda a Bíblia, examina a Bíblia, mas não vive o que está na palavra de Deus, isso se torna uma desonra para o nome de Deus, para o nome cristão, né? Eu me lembro do famoso pacifista, tão conhecido, Mahatma Gandhi, que ele dizia que ele amava o cristianismo, a filosofia do cristão, mas ele não era cristão por causa dos cristãos. E isso é muito triste. Mas vamos um pouquinho, quinta e última pergunta aí do nosso guia, do que nós estamos estudando, que diz o seguinte: adoração em família, pergunta 5, como devemos examinar as Escrituras? Antes de ver a resposta, eu queria fazer você refletir comigo uma seguinte questão. Imagine que você estivesse doente, não estivesse muito bem, e fosse no médico. E quando você chegasse no médico, tinha dois médicos, o médico A e o médico B. O médico A, quando você chegou na sala ali para ser atendido, ele está com a cabeça baixa, anotando no seu receituário, não olha para você e só pergunta para você assim: o que você está sentindo? Você diz o que está sentindo, e quando você termina de dizer o que você está sentindo, ele arranca o receituário te dá e fala: compre esse remédio e toma, e você vai para casa. Esse é o médico A. O médico B, você está com o mesmo problema, você chega no consultório dele, quando você chega, ele abre a porta para você, ele pede para você sentar, te dá um bom dia, olha nos seus olhos, pergunta para você o que você está sentindo, pede para você deitar na maca, examina você, toca em você, escuta você com os aparelhos, e depois disso ele ainda pede para você fazer um exame.
Aí você volta com o exame, ele olha o exame e depois disso ele te dá uma receita e fala, toma esse remédio. Qual dos dois médicos você confiaria mais? Naquele que nem olhou para você e já te deu o receituário com um medicamento? Ou naquele que te examinou? Sabe, queridos, examinar as escrituras é igual ao segundo médico. E aqui tem um conselho, vamos ver a resposta da última pergunta? Como a gente deve examinar as escrituras? Está escrito, se devemos ser santificados pelo conhecimento da verdade que se encontra na palavra de Deus, precisamos ter um conhecimento inteligente da sua vontade que está revelada nessa palavra na Bíblia. Precisamos examinar as escrituras não meramente devorando um capítulo e repetindo sem termos o cuidado de entendê-lo, mas procurando a joia da verdade que enriquece a mente e fortifica a alma contra os enganos e tentações do grande enganador. Olha quantas coisas tem nesse texto. Eu vou destacar aqui com vocês. Se devemos ser santificados, a Bíblia nos santifica, a Bíblia transforma o nosso caráter, como falamos anteriormente. Também tem aqui conhecimento inteligente da palavra de Deus. Você pode estudar a Bíblia de uma maneira não inteligente. E aqui diz uma outra dica, não é para meramente devorar um capítulo atrás do outro, repetindo igual papagaio. A gente tem que meditar. Então, aqui está, meu irmão, essas 3 situações que a gente precisa dar atenção. Estudar a Bíblia, examinar as Escrituras e, como o pastor Wallace falou agora há pouco, se você prestou atenção no vídeo, a escola sabatina, a lição da escola sabatina é uma maneira inteligente de estudar a palavra de Deus. Por isso que é tão importante e estamos dando ênfase ao estudo da lição da escola sabatina. E eu queria dar uma dica para você. Na lição da escola sabatina dos adultos, uma coisa que eu tenho percebido é que nós temos a lição do adulto no aplicativo. Mas agora eu descobri que tem a lição do jovem também no aplicativo e tem a lição do adolescente. Eu achei isso muito legal, porque hoje a gente está vivendo numa geração que ela não está, às vezes, interessada em ter o papel na mão. Então, você pai que está aí em casa, talvez seria uma estratégia para o seu filho estudar a lição, o jovem, que você baixasse lá no site da Casa Publicadora, no celular dele, o aplicativo da lição. É muito fácil de estudar. Eu, particularmente, ultimamente tenho preferido estudar a lição digital. E ali também o seu filho, que é muito mais digital do que a nossa geração, ele poderia ser atraído para estudar a palavra de Deus na lição da escola sabatina, tanto dos jovens quanto dos adolescentes, no aplicativo. Fica a dica aí para você. Muito bem, meu querido irmão, nós fizemos aqui um resgate, um estudo em cima do vídeo que a gente estudou, porque no guia que você vai baixar, sempre no final tem essas perguntas para reforçar o que nós aprendemos ali na discussão que o pastor Wallace traz com a sua equipe. Eu quero te agradecer pela sua atenção, porque você acompanhou o estudo desta noite, e espero que isso aumente a sua fé. E eu quero colocar, então, a última transparência aqui para a gente fazer um apelo para você de transformação. Coloca lá, por favor, o PowerPoint está aqui, ó. Por não estarmos acostumados com a voz e orientação de Deus, muitas vezes tomamos decisões apressadas ou então ficamos desanimados diante das lutas da vida, porque não escutamos a voz da orientação de Deus na Bíblia. E por não termos conhecimento e intimidade com Deus, não conseguimos entender suas respostas às nossas inquietações. Por isso, coloquemos como prioridade o estudo cuidadoso da Bíblia e com oração. E aí, sejamos então íntimos de Deus. Eu quero falar com você agora, porque nós vamos orar logo em seguida. Eu faço um apelo a você, meu irmão, você que está em casa agora assistindo
e que talvez mais tarde, né, vai acessar esta nossa conversa. Tire tempo para estudar a palavra de Deus de maneira inteligente. Não precisa ler capítulo atrás de capítulo. Tire uma parte, medite nela, se aprofunde. O estudo da palavra de Deus vai transformar o seu e o meu caráter. Que o Senhor toque na sua vida. E lembre-se, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu quero orar com você agora. Quero te convidar que feche os olhos aonde você está e vamos falar com esse Deus que nos deixou essa ferramenta tão maravilhosa, a Bíblia Sagrada. E o livro sagrado vai nos trazer essa transformação que a gente precisa. Eu quero que você feche os olhos. Enquanto eu oro, você ora comigo. Querido Pai que está nos céus, eu quero te pedir nesse instante, amado Deus, na pessoa do Pai, na pessoa de Jesus Cristo, nosso irmão, e na pessoa do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, eu quero te rogar que o Senhor possa fazer uma obra na nossa vida, que o Senhor possa nos ajudar a entender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Dá-nos, ó Espírito Santo, o teu poder, para que haja uma transformação e um milagre em nós. A obra da santificação que é feita por ti é uma vida inteira. E cada dia, ao entrarmos em contato com a palavra de Deus, nós seremos transformados à semelhança de Jesus Cristo, o nosso modelo, o nosso padrão. Então eu quero orar a ti, Santíssima Trindade, para que Deus, que o Senhor faça uma obra na vida dos teus filhos. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para você. Fica com Deus, um bom restante de semana e que Deus te acompanhe.